Do Juiz Descomplicando. E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim, viu? Se inscrevam no canal, compartilhem conhecimento. Canal Juiz Descomplicando, seu guia para descomplicar o mundo jurídico. Inscreva-se. Vamos aqui hoje falar sobre um assunto mega interessante. São os princípios inerentes e fundamentais ao processo civil, tá? E esse assunto é bem importante, né? São os pilares, as bases de todo o processo civil. A nossa jornada, ela começa pelo devido processo legal, né? Que é um princípio basilar, né, de todo o processo civil. É a espinha dorsal da justiça, né? De onde emanam todos os demais princípios, tá? O processo ele precisa ser legal, mas ele precisa ser devido. E o que é isso? O processo ser devido quer dizer que ele precisa ser um processo justo e equânime, né? Respeitando as partes, respeitando a imparcialidade, respeitando diversos princípios, né? E ele precisa ser um processo legal. O que significa ser um processo legal? Significa que ele respeitou as regras que estão aí positivadas, né? Ele respeitou o processo civil, ele respeitou a Constituição, ele respeitou todas as normas postas no nosso ordenamento jurídico. E aí ele precisa ser um devido processo legal. Esse princípio do devido processo legal, ele surgiu em 1215 com a Magna Carta do rei João Sem Terra, né? Então é um princípio, né? Que é bem antigo, tá? O devido processo legal está consagrado no artigo 5º da Constituição Federal. É um supra-princípio, né? Ele é um supra-princípio porque dele emanam os demais princípios, né? Cândido Rangel Dinamarco e Ada Pellegrini Grinover dizem o seguinte, eles lecionam que não precisaria existir os demais princípios, que o devido processo legal ele já abarcaria todos os demais princípios, né? E isso aí é muito importante, né? Precisa ser respeitado. E aí, esse subprincípio garante a todo cidadão que seus bens e direitos não serão privados sem observância de um processo previamente estabelecido em lei. Assegura tramitação justa e transparente. Sua dimensão formal, né, que vai ter que respeitar as leis, exige respeito às regras procedimentais, enquanto a dimensão material demanda que as decisões sejam justas, razoáveis e proporcionais, evitando arbitrariedade, promovendo equidade. Aí aqui é uma figurinha do aspecto formal, olha, precisa respeitar regras processuais e salvaguardas, né? No aspecto material, direitos e proteções substantivas. Devido ao processo legal, garantia constitucional central, né? Sobre o princípio basilar. Continuando aqui, amplo acesso à justiça, né? É uma porta aberta para todos. E esse amplo acesso à justiça, ele tem tudo a ver com o quê? Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Da jurisdição. E o que é isso? Jurisdição tá horrível. Jurisdição. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos terão amplo acesso à justiça. A justiça ela não será afastada, ela será inafastável, né? Está no artigo 5º da Constituição, o princípio fundamental que assegura que nenhuma ameaça ou lesão a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, mas que o mero direito de entrar com uma ação abrange a obtenção de uma tutela jurisdicional efetiva e adequada. É um direito de ação e defesa, né? Garante que todos possam buscar seus direitos e defender em juízo. É uma tutela efetiva, ou seja, não basta ter acesso, é preciso ter a resposta do judiciário, seja capaz de resolver o problema, né? Ou seja, não adianta só você procurar o judiciário ele precisa ter uma resposta concreta, né? Ele precisa promover a efetividade da resposta, né? E não adianta só garantir o acesso à justiça sem você garantir uma plena efetividade da ação, né? Que você demanda no Poder Judiciário, né? O acesso à justiça precisa ser adequado e tempestivo. Quando vocês virem essa palavra tempestividade tem a ver com tempo, tá?
é o quando. Olha só, a solução deve ser pertinente ao caso e vir tempo hábil, né? Sem delongas, né? Tem tudo a ver com o princípio da razoável duração do processo, que também será explicado, tá? Isonomia, princípio muito importante. Igualdade na balança da justiça. Olha só, ele está no artigo 5º da Constituição também, né? O princípio da isonomia é um pilar da justiça, manifestando-se em duas importantes dimensões. O que quer dizer isonomia? Isonomia quer dizer que nós devemos tratar todos de maneira igualitária, né? E aí existe a isonomia que a gente chama formal. E o que é a isonomia formal? Tratamento igualitário a todos perante a lei, sem discriminações arbitrárias, garantindo que as normas se apliquem de maneira uniforme a todos os cidadãos. Mas aí, quando a gente aplica a isonomia formal, se a gente aplicar a todos da mesma maneira, nós vamos acabar, como posso dizer, violando o direito das pessoas. Por exemplo, se você for tratar uma pessoa PCD da mesma forma que você vai tratar uma pessoa que não é PCD, você vai cometer violações de direitos humanos, né? E aí existe a chamada isonomia material ou substancial. A letrinha tá feia. Substancial. Que ela vai reconhecer a busca de corrigir as desigualdades existentes, tratando desigualmente os desiguais na medida de suas diferenças, para alcançar um equilíbrio real, como a inversão do ônus da prova e gratuidade de justiça. Ou seja, aqui você vai tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, né? Aquele que não tiver condições de arcar com as custas do processo, você vai ter a gratuidade de justiça, você vai ter as cotas raciais para concursos públicos, faculdades. Você vai ter reserva de vagas, né, para cotas raciais e reserva de vagas também para PCD e assim por diante, tá? E aí você vai estar tratando os desiguais na medida das suas desigualdades. Continuando aqui, próximo princípio do juiz natural. Esse aqui é mega importante, esse princípio. Garantia da imparcialidade, né? Está esculpido lá no nosso artigo 5º, né? Glorioso artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece que vai assegurar, né, que ninguém será processado ou sentenciado por um tribunal de exceção. Ou seja, a autoridade competente para julgar deve ser previamente estabelecida em lei, antes mesmo da ocorrência do fato. Isso aqui, na verdade, antes mesmo da ocorrência do fato, quer dizer o seguinte, que veda-se instauração do chamado tribunal de exceção. Exceção, que é aquele tribunal é boa, hein? Tribunal criado após o fato, né? E esse tribunal, ele é vedado no nosso ordenamento jurídico. Ele existiu, foi criado em Nuremberg para julgar os nazistas na época, né? Mas é uma vedação porque fere o nosso devido processo legal, tá? Não deve ocorrer. Este princípio é crucial para garantir a imparcialidade do julgamento, segurança jurídica, previsibilidade das decisões, protegendo os cidadãos contra possíveis manipulações do sistema judicial. Sistema importantíssimo, né? Continuando, agora nós vamos falar do princípio do contraditório e ampla defesa, tá? São pilares inabaláveis da justiça. O que é o contraditório? Contraditório é você poder contraditar tudo que for dito no processo, né? Contraditar tudo que for dito no processo. Você tem a possibilidade de arguir, né? Você tem provas, você tem possibilidade de solicitar perícia dessa prova e assim por diante, tá? A ampla defesa, você pode utilizar todos os meios de defesa, desde que sejam lícitos, né? Meios de defesa, desde que sejam lícitos, defesa. Em alguns casos, mesmo os meios de defesa que não sejam
lícitos, eles serão aceitos se for o único meio de defesa, mas aí é algo excepcionalíssimo, tá? Utilizado muito no processo penal, né? Aí o que acontece no contraditório e ampla defesa, né? É o coração do direito, né? Especialmente no processo judicial. Existem dois princípios essenciais que garantem o quê? A equidade e legitimidade de qualquer julgamento, contraditório e ampla defesa. Mais do que meros formalismos, eles são a própria voz e escudo do cidadão contra a arbitrariedade, né? É a maneira que você vai ter de exercer ali a sua... Você produzir provas, produção de provas, né? Ouvir testemunhas, pedir perícia, né? E assim por diante, né? O contraditório é uma voz essencial, direito inalienável de cada parte de conhecer, acompanhar e se manifestar ativamente sobre todos os atos, provas e argumentos apresentados no processo. Significa que ninguém pode ser surpreendido por decisões ou acusações sem antes ter a chance de responder e refutá-las. Em suma, é uma plena informação aliada à capacidade de reação, né? A ampla defesa, escudo completo. Este princípio assegura a parte o direito de utilizar todos os meios legais e legítimos disponíveis para construir e apresentar a sua defesa, desde a produção de provas, convocação de testemunhas até interposição de recursos. Fundamental a atuação de um advogado visa garantir defesa robusta, efetiva e sem qualquer limitação indevida, protegendo a verdade e a justiça. São dois princípios basilares, né, fundamentais, que advêm também do devido processo legal, né, princípio basilar. Seguindo aqui, economia processual, instrumentalidade das formas, né, eficiência no processo. Os princípios visam otimizar o funcionamento da justiça, reduzindo custos e tempo, sem comprometer a busca pela verdade e pela equidade. E o que é a economia processual? Ela busca o máximo de resultado com o mínimo de atos, tempo e custos, evitando formalismos excessivos e repetições desnecessárias. Promove celeridade e eficiência. É um bom exemplo da economia processual, são os chamados recursos repetitivos do STJ, né? Em que, né, existe uma sistemática pré-estabelecida lá no CPC, né? Em que o STJ, dependendo da quantidade de demanda, né, que for surgindo no tribunal, e aquela demanda tem uma grande repercussão social, né, grande relevância, o STJ ele vai julgar aquele recurso repetitivo e vai suspender as demais demandas que forem iguais nos demais tribunais, tá? Para que isso possa promover celeridade, tudo. E aí quando ele resolver, né, aqueles demais processos também eles seguirão aquele entendimento do tribunal, né? Bem interessante e tem tudo a ver com o princípio da economia processual. Princípio da instrumentalidade das formas, né? É baseado no brocado Pérez de nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo, né? Os atos processuais não devem ser invalidados se atingirem sua finalidade e não causarem prejuízo às partes, priorizando resultado útil do processo. Ou seja, o ato ele só vai ser anulado se ele não puder ser corrigido. Se ele puder ser corrigido ou convalidado, corrigido e convalidado é a mesma coisa. O juiz, né, ele corrigirá o processo e seguirá a marcha processual, desde que não haja prejuízo para as partes. Seguindo aqui, princípio da territorialidade, né? Princípio da territorialidade, a delimitação da justiça. Aqui o Brasil está com Z, mas é com S, tá? Então, o princípio da territorialidade é também conhecido como princípio da aderência, né? Refere-se à limitação espacial da jurisdição. Em outras palavras, o juiz exerce sua função dentro dos limites geográficos fixados na lei. Este princípio é vital para a organização judiciária e segurança jurídica, ou seja, o juiz vai atuar naquela área delimitada pela norma, né? Se não tiver delimitada dentro da norma, ele não vai poder atuar naquela área, tá bom? Via de regra. Ele garante que cada tribunal juiz atua em sua área de competência, respeitando o pacto federativo e a soberania de cada ente federativo, embora admita exceções previstas em lei em casos específicos. Aí aqui o exemplo, olha só. Por exemplo, o
TJ São Paulo. Onde ele atua? Em São Paulo, óbvio, né? E aí, TJ São Paulo, ele vai ter várias comarcas, né? Comarcas que são delimitações territoriais da área em que o juiz vai exercer a sua jurisdição. Essas comarcas, elas vão delimitar onde o juiz ele vai poder atuar. O juiz vai atuar no município X, Y e Z, e assim por diante, tá? É só isso. E aí as normas, normalmente do Código de Organização Judiciária, né, que vão delinear essas áreas em que o juiz vai poder atuar, tá? O judiciário. Seguindo aqui, princípio do duplo grau de jurisdição. Isso aqui é mega importante. Duplo grau de jurisdição, princípio implícito que não está expresso, né, no nosso ordenamento jurídico, mas ele é fundamental, né? Ele tem a ver com revisão de decisões e tem que ver também a ver com a segurança jurídica. Olha só, ele não está expressamente previsto, mas é um princípio constitucional basilar. Duplo grau de jurisdição é a garantia fundamental no sistema processual brasileiro. Ele permite, que as decisões judiciais sejam reexaminadas por um órgão hierarquicamente superior, através da interposição de recursos. Essa possibilidade confere maior segurança às partes, permitindo a correção de eventuais erros ou injustiças na decisão de primeira instância, reforçando a legitimidade do poder judiciário. Eu vou mostrar a vocês como acontece. Quando você entra com uma ação, né, via de regra, normalmente, né, ela vai ser aqui em primeira instância. Tem alguns casos que ela já vai ocorrer em terceira instância, mas aí é excepcional. Aí vai ter aquela prerrogativa de foro, né? Por exemplo, se for deputado federal, aí vai ser julgado no STF, mas aí são exceções, tá? Via de regra, a ação ela vai tramitar na primeira instância. Aí vocês entendam aqui que aqui é como se fosse o primeiro passo, né? Primeiro passo, primeiro degrauzinho da escada, né? E aí na primeira instância nós teremos o quê? Um juiz, que a gente fala um juiz singular, tá? E aí nós temos também a segunda instância. A segunda instância, por exemplo, se esse juiz singular julgar a sua ação, que a gente fala improcedente, ou seja, negar a sua ação, aí você poderá entrar com um recurso para segunda instância, tá? Para o segundo passo aqui, né? Como se fosse o segundo passo, segundo degrauzinho da escada, né? E aí na segunda instância nós teremos os desembargadores. Tribunais de segunda instância, né? Desembargadores. Esses desembargadores, eles também poderão julgar a sua ação improcedente, ou seja, negar sua ação, né? E aí, se você não tiver conformado, você pode pedir para reformar essa decisão e se a sua ação preencher todos os requisitos, ela poderá ser julgada na terceira instância. Lá nós temos os ministros, né? STF, STJ, né? TST. E aí, aqui, por exemplo, pode ser que ele julgue a sua ação procedente, né? Nem sempre toda ação vai para a terceira instância, tá? Ela vai ter que preencher alguns requisitos. Aqui na segunda instância, na primeira instância, o juiz singular, ele profere sentença. Na segunda instância, vai proferir acórdão, e aqui também vai proferir acórdão, tá? Os ministros também. E o que é o acórdão, né? A sentença, a gente fala que é uma decisão monocrática, né? O juiz vai decidir sozinho. O acórdão é uma decisão colegiada, ou seja, os desembargadores, eles vão decidir em conjunto, e o acórdão também é uma decisão colegiada, em que os ministros vão decidir em conjunto. É isso, gente, tá? E esse é o duplo grau de jurisdição, né? Em algumas demandas, o duplo grau de jurisdição ele é obrigatório, aquele duplo grau necessário, mas é exceção, nem sempre, né? Vai para a primeira, para a segunda instância, vai depender, tá? E esse é o esqueminha. Seguindo, duração razoável do processo, né? Esse é o princípio que o judiciário ele busca, né, concretizar, porque a gente sabe que isso não ocorre na prática, né? Duração razoável do processo, o princípio da demanda. Olha só. São dois princípios que equilibram celeridade e iniciativa das partes no processo civil. Duração razoável do processo está previsto no artigo 5º, né? E diz que todos têm direito a um processo que
que se conclui em tempo adequado, sem delongas indevidas, equilibrando celeridade com segurança jurídica. É um princípio que o judiciário ele busca conseguir, né, concretizar, porque a gente sabe que os processos demoram bastante, né? Muito difícil eles serem rápidos, né? A razoabilidade ela precisa respeitar a segurança jurídica, né? E todas as demais garantias processuais, tá? Princípio da demanda ou do dispositivo. O juiz atua apenas quando provocado pelas partes, que delimita o objeto da lide. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, via de regra, o juiz ele é regido pelo princípio da inércia. Princípio da inércia, tá? Ele só atua se provocado. Aí a parte tem que provocar, né? Isso vai evitar que o juiz decida além do que foi pedido, tá? Em relação ao princípio da inércia, existem algumas exceções, né? Que mesmo que, por exemplo, se o juiz, no decorrer do processo, ele verificar que ocorre a prescrição, por exemplo, ficou feio. A prescrição, por exemplo, ele poderá atuar de ofício mesmo sem provocação das partes, mas é exceção, tá? Aí aqui, ó, isso evita que o juiz decida além do que foi pedido, a gente fala que o pedido ele é ultra petita. Se for aquém do que foi pedido, a gente fala que o pedido é citra petita, tá? Além foi colocado algo a mais e aquém foi colocado algo a menos no pedido do que deveria ser pedido, né? Continuando aqui, motivação das decisões e o livre convencimento motivado. Esse princípio aqui é fundamental e está na Constituição também, né? Ó, motivação das decisões e livre convencimento motivado, né? E aí a motivação das decisões significa o seguinte, está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas com clareza, explicando fatos, provas e fundamentos jurídicos, sob pena de nulidade, né? Está lá na Constituição, inclusive. Isso garante transparência e controle da atividade jurisdicional, né? As decisões, elas deverão ser fundamentadas sob pena de nulidade, né? Isso aí é muito importante, tá? E é princípio basilar constitucional, né? O livre convencimento motivado, ou também chamado de persuasão racional, tá? O princípio do livre convencimento motivado, ele permite que o juiz ele decida as demandas sem amarras, né? Sem qualquer tipo de constrangimento. Ele está limitado pelas leis e por todas as garantias processuais do ordenamento jurídico, tá? O juiz tem liberdade para apreciar as provas, mas deve fundamentar sua decisão de forma lógica e coerente, respeitando o contraditório e provas dos autos, conferindo legitimidade ao veredito. Esses princípios são fundamentais para que seja concretizado, né, o devido processo legal. Advém também lá do devido processo legal. Pessoal, é isso, tá? Espero que a aula tenha sido clara e objetiva, tá? Se inscrevam no nosso canal, compartilhem o vídeo e eu espero vocês numa próxima aula. Fiquem com Deus, bons estudos!